uma notícia urgente. Agora há pouco, há cerca de meia hora, o deputado Eduardo Bolsonaro publicou no YouTube um vídeo anunciando que vai permanecer aqui nos Estados Unidos, não retornará ao Brasil, vai se licenciar do cargo de deputado federal sem remuneração para trabalhar aqui nos Estados Unidos contra a tirania imposta pela aliança STF-PT. A gente vai ver agora o vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, no qual ele faz esse anúncio, e voltamos daqui a pouquinho para comentar esse assunto. Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida de toda essa pompa para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava sim a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos,
num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo.
Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o mundo livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Responda se puder. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, é claro que ele queria o filho dele perto dele, né? É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu estou me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. É uma possibilidade real de eu nunca mais ver meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício, né? O Alan ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele está na prateleira do psicopata, né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável em retornar, e quando eu chegar aí ele pegar meu passaporte, né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira devido ao que eu tenho falado, né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil. Ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só está deixando a gente mais cascudo aqui para quando a gente retornar mais forte. E tem um fator também, deputado, que é o seguinte: essa dor, né, que o senhor manifestou bem claro aí com relação ao seu pai, ela é gasolina, ela é força para a gente poder ir adiante, né? Eu bem sei o que eu estou falando, a dor de... Porque ver a Débora na cadeia por causa de um batom, sabe? O teu pai se emocionando naquele vídeo lá. Nós precisamos ter uma voz aqui fora. Nós precisamos mostrar ao mundo o que esses tiranos são capazes de fazer. E eu gostei muito no final do seu vídeo. Nós colocamos o vídeo aqui. Quando o senhor diz: eu vou acabar com essa sua tirania, com essa sua sanha. Farei de tudo
para acabar. E é isso que nós precisamos nesse momento. Nós precisamos parar e acabar com essa tirania. Nós precisamos denunciar essa tirania. E aqui eu quero fazer uma pergunta um pouco mais técnica com relação ao grande perigo que o Brasil hoje está. Porque se o problema do Brasil hoje fosse só doméstico, eu tenho certeza que a própria pressão popular resolveria em 2 segundos. Mas o Brasil nunca enviou um vice-presidente para uma posse de um ditador iraniano e para sentar ao lado de terroristas que hoje, né, já estão, graças a Deus, no colo do capeta. Todos que estavam naquela foto... Isso foi muito mais deferência do que o Lula fez para o Trump. Porque o Lula mandou embaixador para a posse do Trump e mandou embaixador para a posse do Maduro. Ele botou a Venezuela, a narcoditadura, no mesmo patamar que os Estados Unidos. E acima de todos eles, está o Irã. Né? O Irã. Uma bizarra ditadura lá religiosa, né, fundamentalista islâmica, onde ele mandou o vice-presidente. Você está certíssimo. E aí eu queria aqui fazer uma pergunta, se tiver alguma coisa estratégica que o senhor não queira comentar, tudo bem, mas é um questionamento meu e também da audiência. O fato do Brasil hoje estar mais do que nunca próximos de ditaduras que são controladas por terroristas, e o fato do Brasil ter terroristas em solo brasileiro hoje atuando na Tríplice Fronteira, nas favelas do Rio de Janeiro, São Paulo, o senhor pretende denunciar apenas a questão do judiciário ou há também a intenção de mostrar que quando seu pai foi esfaqueado por um membro de um partido comunista, ninguém conseguiu investigar, ninguém sabe quem financiou essa tentativa de assassinato ao seu pai e que isso hoje pode levar o seu pai à morte por causa desses terroristas? Isso também será denunciado? Com certeza, Alan. Durante as conversas a gente entra em alguns desses assuntos, né? O envolvimento dos narcoterroristas dominando aqui a América do Sul. A gente, o senhor está falando, as autoridades americanas com o senhor. Sim. Nessas reuniões. Né? Existe essa preocupação, sim. Aqui nos Estados Unidos eles vivem uma crise de fentanil, né? É uma droga sintética nova, mas que tem feito... É igual no Brasil tem os cracudos, aqui é a mesma coisa, só que não o crack. Né? É um outro tipo de droga e eles estão muito preocupados com isso. E foi bandeira, durante a eleição do Trump, ele combater esse tipo de coisa. Então, quando começa a se falar da participação do Brasil, envolvimento com narcoterrorismo e etc., isso tudo vem à tona. E onde tem droga, tem esses grupos aí também, terroristas, que eles fazem uso, né, desse dinheiro para se sustentar. Você lembrou bem, ontem ou hoje, é comemorado um dos aniversários dos atentados terroristas na Argentina. Né? Lá houve 2 atentados terroristas em 92 e 94, explosões na Embaixada de Israel e também contra a sociedade israelita AMIA. E nessas oportunidades o Hezbollah reivindicou a autoria dos atentados e pelo menos em uma delas, né, foi rastreada a rota de fuga dos terroristas e eles cruzaram pela Tríplice Fronteira, vindo para o Brasil, para Foz do Iguaçu, para depois do Brasil retornar lá provavelmente para o Líbano. Então isso tudo tem muita preocupação dos Estados Unidos. Fala-se novamente na questão do recebimento de navios de guerra do Irã no porto do Rio de Janeiro. Essa história não foi esquecida. Fala-se também na questão do passaporte, da inserção falsa do Felipe Martins aqui nos Estados Unidos. Esse é outro caso também que está batom na cueca. Eu acho que não demora muito para ter algum desenrolar dele e vai sobrar para a autoridade brasileira com certeza, porque eu não consigo imaginar uma hipótese em que uma autoridade migratória americana tenha, do nada, feito essa inserção falsa do Felipe Martins entrando no território americano, porque esse foi o motivo usado pelo Alexandre de Moraes para prender durante 6 meses preventivamente Felipe Martins, sendo que ele notoriamente não viajou para os Estados Unidos, e ainda que tivesse ido, né, onde que isso daí configura crime? É a primeira vez que a gente está vendo um fugitivo do Brasil sendo preso no Brasil, porque ele foi preso preventivamente lá em Ponta Grossa, no Paraná. Então todos esses assuntos vêm à mesa, né? Porque aqui, via de regra,
há uma ideia geral do que está acontecendo no Brasil, porque eles estão vendo esse movimento mundial da esquerda, né? Na Polônia, no Reino Unido. O Reino Unido também está uma situação muito delicada com relação à censura. E vocês podem ver, não é só o Elon Musk que tem trabalhado nessa causa, né? O J.D. Vance, quando ele deu aquele discurso dele lá em Berlim, na Alemanha, recentemente, acho que foi mês passado, ele deixa um recado muito claro. Olha só, vocês querem contar com o apoio dos Estados Unidos? Beleza, nós somos a maior potência econômica e bélica do mundo. Mas a gente não vai ficar ajudando vocês se vocês não tiverem os mesmos valores que nós. Então, os Estados Unidos está passando por um processo de resgate das liberdades, né? Resgate da democracia. E o resto do mundo tem que acompanhar, porque essa é a tradição mundial. O mundo ficou doente só nos últimos 4 anos durante o governo Biden, estourando guerra para tudo quanto é lado, dinheiro da USAID indo para tudo quanto é canto, para as maiores baboseiras e para alimentar as pessoas com um discurso anti-americano. Enfim, então o governo Trump está botando ordem na casa e certamente isso daí também passa pelo Brasil. O Brasil é um grande jogador, é um grande player na geopolítica mundial. Nós somos um dos 10 países que tem o privilégio de mais exportar alimento do que importar. Nós somos o segundo país do mundo que mais exporta minério, mais exporta aço, né, e ferro, em alta qualidade. E isso daí é feito para. Você já falou, lá, eu vi um vídeo seu muito bom, você falando, isso daí é matéria-prima para as máquinas de guerra. Alimento tem que alimentar a tropa, tem que alimentar o seu próprio país, senão o seu sistema interno colapsa. E além disso, a gente é um país que ainda conta com muito petróleo. Nós somos autossuficientes em petróleo. Pois é, meus amigos, ao ver aí essa declaração, né, esse desabafo do Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, e ver que um deputado mais votado do Brasil nas últimas eleições federais, né, ele tendo ali milhões de votos e sendo eleito justamente, e agora tem que fugir do seu país, né? Assim como muitos já fizeram, muitos jornalistas e até políticos. Nós estamos vivendo esse estado de exceção e a pergunta que me vem à cabeça é a seguinte: aonde foi que o povo brasileiro errou? Ou em quais situações, porque foi mais de uma, o povo brasileiro errou lá atrás para deixar chegar nessa situação onde nós estamos à beira de ver Bolsonaro preso, seus filhos fugidos e a direita agora sem saída. Por quê? Para 2026 vão lançar Tarcísio para presidente. É sério isso mesmo, pessoal? Tarcísio faz um excelente trabalho em São Paulo, é um governador muito bom, foi ministro de Bolsonaro. Porém, pessoal, nós sabemos que ele não tem aquela simpatia, aquela empatia com o povo. E o povo não vai fazer essa aderência toda simplesmente porque vai estar substituindo o Bolsonaro. Não é assim que as coisas funcionam. E aí, o que eu começo a pensar é o seguinte: será que agora nós estamos chegando naquele ponto onde o Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro, falou lá atrás, onde ele falou que demoraria 6 meses a 1 ano para virar uma Argentina no Brasil e depois mais 2 anos para virar uma Venezuela? E por que eu estou falando isso? Que nós podemos já estar chegando nesse ponto de estar caminhando para uma Venezuela. Porque na Venezuela, se vocês não se lembram, quando o barco estava afundando e a economia estava indo de mal a pior, o que está acontecendo hoje no Brasil com o déficit trilionário desse governo, os primeiros a sair foram os ricos, os poderosos, aqueles que detinham o poder. Então, por exemplo, hoje mesmo eu escutei a entrevista, né, do jornalista Roberto Mota, que inclusive trabalhou ali na Jovem Pan durante muito tempo, e ele presta várias colunas aí em muitos jornais, ele falando que um amigo dele, que é extremamente bem sucedido, donos de negócios aqui no Brasil, resolveu e passou a régua, está de partida para os Estados Unidos, para fora, e não vai ficar mais no Brasil, que ele cansou e não quer saber mais, vai tirar todos os seus investimentos, todos os seus negócios. Segundo ele, é uma pessoa muito influente. E será quantos outros empresários, empreendedores estão retirando os seus investimentos aqui do Brasil e saindo? Isso tudo, pessoal, nos leva a colocar a mão na consciência e pensar: será que a direita já perdeu todo o espaço que tinha? Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, ele era o terceiro da lista de preferência para substituir Jair Bolsonaro. Para quem não sabe, existe sim, dentro do PL ali, coordenado por Valdemar da Costa Neto, essa lista de preferência de substituição de Jair Bolsonaro. Em primeiro lugar seria então Tarcísio de Freitas.
né? O primeiro nome é o que eles vão tentar. Em segundo lugar, Michele Bolsonaro. E em terceiro, o Eduardo Bolsonaro, para tentar puxar os votos da direita. Agora, o Pablo Marçal já deixou claro que se Bolsonaro não concorrer para presidente, ele vai entrar na parada. E aqui tem um problema. Por quê? Se o Pablo Marçal for disputar também a candidatura para presidente do Brasil, ele puxa uma grande quantidade dos votos da direita. E aí o Tarcísio começa já a ficar enfraquecido também. Porque uma coisa é você ter apenas um candidato da direita ali em 2026. Outra coisa é você ter 2, 3. Inclusive nós teremos também o Ronaldo Caiado com o vice ali, Gustavo Lima, cantor sertanejo. Ou seja, olha como que a direita está dividida no Brasil. Nós temos pelo menos 3 chapas de direita para 2026. Isso parece bom para alguns olhos, mas na verdade isso causa um racha. Enquanto a esquerda só tem uma opção, Lula. Somente uma opção. E aí eles focam toda a energia nessa opção. E é por isso que eles já estão aí, né, há mais de 20 anos, desde 2002. Então nós estamos falando aí de 23 anos governando esse país. 23 anos de ditadura fria. É uma ditadura fria, podemos falar assim. 23 anos. Teve esses 4 aninhos ali que o Bolsonaro governou, mas de 2019 até 2022, porém, isso aí nem conta, para te falar a verdade, porque teve pandemia, teve guerra, teve um monte de coisa aí no meio desses 4 anos de Bolsonaro aí, então não conta. E aí, pessoal, olha só, hein? Uma das últimas cartas da manga aí da direita agora resolve sair do Brasil, ficar fora sem data para voltar. E muitos dizem que Bolsonaro deveria fazer até o mesmo, só que agora ele está sem o passaporte, né? O que resta para o Bolsonaro agora, para não ser preso, porque todo mundo sabe que as cartas já estão marcadas ali no STF, o que resta para o Bolsonaro seria a última alternativa. Acredito eu que eles não vão tentar isso, porque tem uma questão moral aí. Seria se refugiar numa embaixada, por exemplo, uma embaixada norte-americana, embaixada de Israel, da Hungria, aqui no Brasil. E assim evitar de ser preso. Já imaginou a situação? Mas aí tem todo o orgulho do capitão Bolsonaro, né? Tem todo o orgulho dele, né? E aí ele vai, claro, ele vai querer ser um Marte, assim como o Lula foi, né? Justamente para não dar para eles o gostinho, né, da esquerda falar, tá vendo, o Lula aceitou ser preso, você não aceitou, você fugiu, você foi covarde. Pessoal, realmente o Brasil está de pernas pro ar. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha dessa situação do Eduardo Bolsonaro. Ele fugiu ou ele tomou a iniciativa correta de ficar ali nos Estados Unidos, porque senão ia ser mais um na mira do Xandão. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal, pessoal. Se você assistiu até aqui, você gosta desse tipo de conteúdo, de política, da direita, conservadorismo, se inscreva no canal. E mesmo se você não for de direita também, de centro, de esquerda, se você não tiver também nenhum tipo de vocação aí também, pode se inscrever também, é totalmente gratuito, porque nós vamos mandar outros vídeos aqui no canal e você precisa ficar ligado, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.